meu tio do Zap não é negacionista porque ele é burro. Ele é burro, mas não é negacionista por isso. A real é que ele é negacionista porque ele é frágil, assim como você. E nesse vídeo eu vou usar a ciência pra provar isso. A única coisa que você precisa fazer é continuar assistindo até o final. Olá, me chamo Brisgelo de Barroto e estou aqui pra alimentar suas cabeças ocas com a minha sabedoria eliminar. E vamos sem enrolação. A resposta científica sobre o comportamento negacionista do teu tio é que ele é assim por ser de Ares. Now the world come true, brincadeira. Vamos usar uma ferramenta científica séria, a psicanálise. Now the world come true, Você acha mesmo que eu, uma palhacinha da biologia, vai cair nessa pilha errada de psicanálise? Nunca! Nesse vídeo vamos usar a teoria cognitivo-comportamental. Ah, mas você só vai fazer piada com a psicanálise assim, não vai nem explicar porque não gosta dela. Exatamente. Já tem muita gente falando sobre o assunto. Se quiser, pode dar uma olhadinha no canal de pessoas com muito mais relevância no assunto que eu, como Daniel Contígio. Se quiser que eu volte aqui e fale especificamente sobre isso, deixa um comentário aqui que eu volto. Ou não. Mas o que a teoria cognitivo-comportamental fala sobre? Vamos pegar o conceito de negação. Negação diz respeito à tentativa de se rejeitar a realidade de um acontecimento estressante e muitas vezes está relacionado com desistir da tentativa de atingir algum objetivo que a causa do estresse está interferindo. É tipo quando você está na quarta série e você quer fazer amizade com um grupinho, mas um lazarento específico desse grupo fica praticando bullying contigo. E você prefere só fingir que não precisa dar amizade nenhuma e que é uma pessoa superior por estar sozinha no recreio. Não que isso tenha acontecido comigo. Essa negação funciona como um mecanismo de defesa e acaba bloqueando as informações que as pessoas envolvidas não conseguem lidar e podem ser danosas quando não dá lugar à elaboração. Elaboração aqui podemos entender como um processo de desenvolvimento de uma compreensão profunda sobre o problema que a pessoa está passando. Mas a negação não é de todo ruim. A negação, que seria a autoilusão da própria pessoa inconsciente, junto do evitamento, seria a estratégia intencional para não se falar ou pensar no problema. Podem algumas vezes serem úteis para lidar com eventos traumáticos, protegendo as pessoas quando não tem mais nada que possa ser feito. Quando entramos em contato com alguma situação muito cabulosa, é normal ativarmos mecanismos conhecidos como mecanismos de luta e fuga para lidar com esse estresse. Sabe quando você está começando a ter uma crise de ansiedade? É o teu corpo tentando dar um jeito de fugir daquela situação de bosta. A negação acaba sendo outra forma de defesa em que tentamos fugir da realidade. Quando estamos lidando com problemas de estresse, podemos criar mecanismos chamados de coping. Mas o que é isso? Espera que eu já vou te explicar. Segura essa ansiedade, por favor. Podemos chamar de coping, que significa enfrentamento em laranjês, a capacidade de enfrentamento e adaptação que te permite reagir a alguns comportamentos, pensamentos e emoções que são causados por eventos estressantes. Ah, mas eu não entendi nada. Espera, criatura, que ainda não tem minha explicação. Quando você considera que não tem mais nada que possa ser feito para mudar o ambiente que te ameaça, acaba dirigindo ao enfrentamento para regular suas emoções. Sabe quando tu tá na fossa porque a outra pessoa não te valoriza e você passa o dia comendo potão de sorvete? É tipo isso. Sabe o que é tão bom quanto potão de sorvete? Engajar esse vídeo, dá um gostei nele, faz um comentário com o seu sorvete favorito pro algoritmo achar que tem um monte de gente fazendo um monte de comentários, falando sobre como o meu conteúdo é potente e enriquecedor. Se quiser me ajudar financeiramente, dá uma olhadinha no meu Apoia-se e o link da venda do meu livro também tá no meu comentário fixado. Agora voltando, dentre as estratégias de enfrentamento temos a negação do problema e a fuga da realidade. Aqui você passa a negar a existência do problema, fingindo que nada aconteceu e escondendo os seus sentimentos lá do fundo do seu coraçãozinho. Mentira, no seu coração não tem sentimento, só tem músculo e sangue, e às vezes um sopro. Se esse for o seu caso, recomendo que procure ajuda médica. Mas volta aqui, para de ficar desviando do assunto. A estratégia do enfrentamento acaba favorecendo o abandono da situação e a submissão ao problema. Aqui costumamos já ter a já citada omissão das emoções, que seria a supressão das reações e impulsos, numa tentativa de controlar as emoções. Para escolher para os lados que eu terminei de falar, presta atenção aqui. Quando o enfrentamento foca no problema, temos ações que acabam por mudar o estressor. Aqui, por exemplo, teríamos aquelas pessoas que descobrem algum problema de saúde e passam a tentar melhorar a qualidade de vida. Agora, quando o enfrentamento se relaciona com as emoções, podem seguir duas linhas, sendo estratégias ativas ou de evitamento. Quando é ativa, a pessoa foca em expressar o sofrimento ou modificar cognitivamente como o estressante impacta ela. E a outra forma, que é a mais saudável de todas, de se lidar com qualquer situação,
negação, que é negar ou se autodistrair para evitar pensar naquilo que te faz mal. Em 1982, Prochaska, Di Clemente e Norcross propuseram um modelo que coloca essa negação como um dos estágios iniciais para se mudados. Nesse modelo, teríamos a seguinte sequência. O primeiro é a pré-contemplação. Aqui temos a negação do problema. Aquecimento global? Bobagem, isso aí não existe. Depois temos o estágio da contemplação. Essas mudanças bruscas de clima estão começando a me lascar. Depois, a preparação, em que a pessoa começa a fazer planos concretos sobre o que pode ser feito para se mudar o seu comportamento. Em seguida, entramos na ação, onde temos a prática na mudança desse comportamento. E por fim, chegamos no ponto da manutenção dessas mudanças de atitudes e de comportamento. E pensando na mudança de atitudes, vamos fazer uma atividade prática agora. Sei que você é uma pessoa de coração frio e não costuma dar like nem comentar nos vídeos para engajar. E é por isso que vamos mudar isso agora. Vai lá, deixa o like no vídeo e no comentário, engajando bem legal. Aproveita, compartilhando no grupo da família para começar uma conversa bem gostosa e nada raivosa. Voltando pro foco, quer um exemplo que vai te dar muita raiva? Então vamos fazer um estudo de caso sobre negacionismo da Covid-19. A pandemia de Covid-19. A possibilidade de contágio e adoecimento são eventos estressores. Quem tem cu tem medo, logo, em geral, tem medo de virar a camisa de saudade. O ser humano sabe que vai morrer. E essa consciência causa medo e sofrimento. Medo de ficarem sozinhos, da separação de quem amamos e por aí vai. Em geral, as pessoas acabam não se preparando para adoecer por acreditar que vão ter uma vida longa e plena. Mesmo enchendo o rabo de cachaça e fumando que nem uma locomotiva velha. Quando a pandemia da Covid-19 caiu em cima de geral, aqui tivemos um evento completamente aversivo e um tabu, que é a possibilidade de morte muito próxima e com números absurdos. Mesmo que nós reconhecemos a morte como algo universal, é difícil imaginar nossa própria morte. Aqui temos o medo desconhecido que pode gerar muitas dores físicas, emocionais e psicológicas. E é nesse meio que o negacionismo surge como uma forma de se fugir temporariamente dessa realidade sofrida. O grande problema é que o negacionismo científico não é um problema só para a pessoa que entra nessa pilha errada. É só lembrarmos o que aconteceu na pandemia. Esse comportamento evitativo levou muitas pessoas a fingirem que nada estava acontecendo e com isso acabaram só espalhando o vírus por aí. Uma pessoa que tinha medo de morrer acaba ajudando a matar um número incontável de pessoas que não tinham culpa nenhuma do fato dessa pessoa patética e fraca não conseguir criar vergonha na cara e lidar com a realidade. O negacionismo científico. Podemos ver isso muito bem com todos os outros tipos de negacionismo científico. Quando o infeliz vem falar que a Terra é plana, muito comumente isso acontece porque dói pra pessoa mudar a visão de que ela não é o centro do universo. Quando outro lazarento vem falar que a Terra tem 6.000 anos, temos um serzinho patético que não consegue lidar com o fato de que existem diversas provas científicas que mostram que ele também não é um alecrim dourado. E muitas vezes isso abala a fé da pessoa. E isso dói. Mesmo acontece com o aquecimento global, vacinas, red pills e por aí vai. No geral, podemos resumir com negacionistas são cagões. E o ponto principal é o ser humano como um todo é cagão. Eu sou e você também é. E partindo disso que conseguimos, de fato, lidar com a realidade. Seja pessoal, o que permite que entendamos os momentos que esses mecanismos nos levam a tomar atitudes de merda, seja coletiva, entendendo o que causa o negacionismo científico. E é justamente por isso que não basta só trazer dados para as pessoas. Não é só jogar gráficos, números, tabelas ou qualquer pataquada científica dessas. Para se acabar com o negacionismo, precisamos lidar com situações muito mais complexas. E se quiser saber quais são os 5 passos para se acabar com o negacionismo científico, você pode clicar nesse card que está aparecendo aqui na tela. E eu vou começar uma série de vídeos aprofundando ainda mais essa discussão. Então, se não quiser perder, é só se inscrever no canal. Beijo de luz.